Olá a todos, eu sou Rodolfo Ribeiro, empreendedor e CEO da Seven Waves. E hoje a gente está aqui com o Gustavo Hohendorf, falei certo? Perfeito, melhor do que eu, tá? Muito bom. Que é coach e especialista aí em gente, em ser humano, em comportamentos, em positividade, em uma série de aspectos super aderentes e adequados para este momento da vida que todos nós estamos passando, né? E a gente resolveu convidá-lo hoje para trocar uma ideia com a gente, justamente para tentar ajudar os nossos usuários, os nossos seguidores e a nossa rede a se sensibilizarem um pouco mais para esses aspectos intrínsecos, individuais, pessoais, motivacionais, que impactam, às vezes, as pessoas na execução dos seus objetivos de vida, no aspecto pessoal ou profissional. Gustavo, muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade em estar aqui comigo hoje. E antes da gente começar, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência, de onde você veio e o que te fez seguir por este caminho inspiracional para tanta gente, que transforma a vida de tanta gente aí ao redor do Brasil. Que bacana, obrigado pelo convite, Rodolfo. Obrigado. Essa proposta linda da Seven Waves tem tudo a ver, sim, com o meu propósito de vida também. Então, eu agradeço pela oportunidade de estar compartilhando isso e ser uma ferramenta importante aí na mão dos seus usuários dessa plataforma tão linda, que todo mundo deveria fazer uso e bom uso dela. Eu vou falar para você, tem mais de 2 horas aí para a gente falar da parte da apresentação. Brincadeira, não precisa de tanto tempo assim, mas na verdade é uma história muito interessante, né, essa minha história de vida. Você até me apresentou como coach, sim, eu tenho a formação de coach, tanto no Brasil quanto fora. É uma formação extremamente importante, só que eu acabei me adequando de uma maneira diferente do que o coach convencional faz, né? Eu não faço um treinamento de coach, eu desenvolvi uma própria metodologia baseado na minha experiência de vida, que eu acho que é uma das coisas mais importantes e impactantes na vida de todo mundo, a gente valorizar as experiências. Os treinamentos todos, eu trabalho desde os 16 anos de idade e eu sempre tive essa tendência a me dar bem com os seres humanos, né? E aí, pessoas que têm essa tendência, ela vai para que área? O comercial, né? Então, eu já com 16 anos de idade já tive esse tipo de contato, 17 anos eu fui vender terno na Hugo Boss. Então, você imagina hoje você chegando na Hugo Boss para investir 10 mil reais no terno e sendo atendido por um menino de 17 anos de idade. E ali eu já comecei a demonstrar algumas aptidões. Coisa que eu percebia que, na verdade, não era aptidão, tudo é treinado, né? E tudo que você treina muito, você acaba ficando bom. E eu tinha essa habilidade, né, de trabalhar com qualidade com pessoas, porque eu amo pessoas, né? E ali, a partir dali, 19 anos de idade, entrei na indústria farmacêutica, ser propagandista, vendedor, aquele que entrega amostras e tal. E também com 19 anos de idade, a própria indústria, ela viu um talento. E eu trabalhava, médicos é uma das profissões ainda mais elitizadas que tem no planeta, se for ver. E a gente tinha que ter uma habilidade muito grande para lidar com o médico, porque o especialista é o cara, né? E eu tinha que levar a informação para ele num nível. Imagina você com 19 anos de idade se posicionando diante de médicos que têm uma chancela e um respeito acadêmico e profissional muito grande. E ali eu fui sendo muito bem treinado para fazer a parte comportamental. E eu mesmo acabei investindo muito em mim. Então, a programação neurolinguística eu tenho há mais de 15 anos. Todos os livros que eu li que trariam para um autodesenvolvimento, na verdade, o autocontrole, porque quanto mais eu me sentia bem comigo, mais controlado, mais eu atendia as demandas dos meus clientes, naquele caso, na época, os médicos, né? E isso tudo foi fazendo um desafio interessante na minha vida. E eu comecei a perceber, com o tempo, casei muito jovem, também com 21 anos de idade, então eu tive que assumir muitas responsabilidades, que me fez ser o que eu sou hoje. Tá? Muito interessante. Sou pai de 3 filhos, tenho uma menina de 21, um moleque de 14 e outro de 4. Então eu tenho experiência para tudo quanto é gosto. Então, a experiência de casamento que não deu certo, eu estou no segundo casamento que está dando certo, espero que dê para o resto da vida. Então, eu vivi 10 anos casado no primeiro casamento, estou 10 anos no segundo e não vou para o terceiro, tá? Eu vou ficar na minha. Se eu for para o terceiro, vai ser solteiro, vai ser comigo no meu casamento. Mas eu espero que não vá, porque eu me dou super bem com a minha esposa e hoje eu tive a opção de escolhê-la, né? No começo lá, com 21 anos de idade, eu fui muito impulsivo, né? Mas foi uma bela experiência. E aí, nesse inteirinho, eu comecei a ter muita responsabilidade. Sou faixa preta de jiu-jitsu, eu treinei sempre jiu-jitsu, fui pai com 24 anos, estudando, fazendo faculdade, MBA, essas coisas todas, e nesse inteirinho eu comecei a perceber que eu tinha essa habilidade de gerenciar pessoas.
E aí, quando eu escrevi esse livro aqui, ó, Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias, foi há 16 anos atrás. Foi justamente numa intenção de ajudar as pessoas a se tornarem melhor. Porque eu vivenciei algumas experiências, uma com um mecânico muito simples, numa cidadezinha de Itapira, que é uma cidade do interior aqui de São Paulo, que ele, ao terminar o atendimento, ele falou, pô, Gustavo, você é muito bacana, você deveria ensinar os mauricinos a tratar gente simples. Eu falei, você tá me chamando de Mauricinho, né? Brinquei com ele e tal. E fiquei na minha. Aquela informação até então, ela estava jogada ao vento. No mesmo dia, ao meio-dia, eu tive uma situação extremamente desafiadora com um médico que se posicionou, eu me posicionei também. Ele falou assim, tem 1 minuto para falar. Eu falei assim, 1 minuto eu não tenho tempo para falar nada, e o meu produto é extremamente importante para você. Então tá aqui meu cartão, quando você precisar de mais informações ou quiser a informação que eu tenho para trazer, você me liga que a gente combina um horário mais conveniente para você. Ah, mas você não vai deixar a amostra grátis? Eu falei, a amostra grátis é para o seu paciente, para o meu laboratório tem um custo. E para eu deixar para você, eu tenho que apresentar o meu papel. Ele falou, você é abusado. Eu falei, não, eu só sou tão profissional quanto você. Assim como tua faxineira que faz um trabalho tão bem quanto deixa aqui teu consultório limpo, o pedreiro que construiu essa casa, todo mundo no teu quadrado. E eu estou fazendo meu papel, é esse. Ele falou, bom, interessante, senta aí. Ficamos 1h30 conversando para quem tinha 1 minuto, né? E aí ficamos ali, levantei, ele me abraçou no mesmo dia. Ele falou, pô, você deveria ensinar as pessoas como tratar os outros e como se posicionar. Porque o médico, ele mesmo percebe que ele muda na cabeça, né, às vezes, das pessoas, essas coisas, inconscientemente, por não estar desperto no momento, né? E aquilo foi um belo de um sinal. Eu falei, caramba, o que eu faço de diferente para ter 2 comentários no mesmo dia de 2 classes sociais totalmente distintas, com culturas diferentes? E aí eu comecei, a partir dali, eu comecei a perceber o tipo de comportamento que eu tinha. E eu gosto muito de falar nisso. Comportamento é a chave dos seus resultados. O que é o comportamento? É uma forma de pensar, de sentir e de agir. E como eu já vinha sendo muito bem preparado com isso, eu comecei a me desenvolver nesse sentido. E quando eu escrevi esse livro, mudou a minha vida. Porque aqui eu comecei a passar a fazer palestra, comecei a fazer treinamentos e eu fui desenvolvendo minha carreira. Então, de representante eu virei gerente de produtos, de marketing, depois gerente de marketing, depois eu virei gerente nacional de vendas, sempre envolvido com pessoas. E eu buscava o meu desenvolvimento. Aí eu cheguei num patamar que eu fiz coaching, fiz programação neurolinguística, fiz treinamentos, acho que eu investi uma grana aí com relação totalmente a esses treinamentos de liderança. E nesse inteirinho eu dei aula na FGV para pós-graduação de empresas, que era a molecada que saía da faculdade e não sabia o que ia fazer de MBA. Ali também foi outro fator chave, porque eu era tão jovem quanto aqueles alunos que estavam ali, irreverente, né? Eu sempre fui tatuado, aquelas coisas todas, mas eu sempre tive a essência humana, porque eu odiava bullying, por exemplo, eu era do fundão, mas eu não gostava de bagunçar com quem era da frente, né? Eu tinha amizade, pelo contrário. E todo esse apanhado de situações que às vezes parecem ao acaso, mas não é, eu acredito que tem um propósito muito maior envolvido, me conduziu a criar a reprogramação comportamental positiva, que é um modelo de 11 semanas, pessoalmente, mas eu já tenho ele em 3 dias, eu tenho ele em vários modelos hoje que impacta positivamente as pessoas, né? E com isso, então, eu juntei minhas experiências, minhas formações todas e eu fui modelando. Eu fui fazendo. E eu era gerente nacional de vendas, eu usava minha própria time, não de cobaia, mas eu queria que eles tivessem alta performance, né? Então eu falava, pô, deixa eu ver como que eu faço para ajudar. E eu via a diferença de comportamento e eu tentei fazer uma linguagem que se adequasse a uma pessoa extremamente conservadora ou extremamente arrojada. Eu consegui chegar numa linha tênue dessa adequação com as pessoas. E aí eu comecei a atender. Meus primeiros clientes meus, entre aspas, foram meus próprios funcionários. E meus clientes foram os amigos. Aí, na hora que eu cheguei no número de 50 pessoas que eu formatei mesmo no meu treinamento de reprogramação comportamental positiva, eu tive a audácia, no meio, a gente está vivendo uma crise agora, em 2020, né, com esse negócio da pandemia e tudo mais, mas a gente viveu já uma crise muito interessante no Brasil de 2014 para cá, foi ali logo depois da virada da Copa, essas coisas todas, 2015, foram anos assim extremamente desafiadores. Eu estava com dívidas, até com a agiota, para falar para você a verdade, porque minha mãe tinha ido para a UTI, a gente tinha, o plano de saúde não tinha coberto, e foi um investimento que a gente acabou tendo que fazer, e infelizmente ela veio até a falecer. Foi nesse momento que eu tomei a decisão. Eu falei, porra,
Se eu estou passando por isso e eu tenho condições de me reinventar, é isso que eu vou fazer na minha vida. Eu era gerente nacional de vendas, estava bem, eu tinha situações, um custo de vida alto, como eu falei para você, 3 filhos, tal, essas coisas todas. Eu falei, não quero saber. Eu tinha certeza do meu propósito. E eu já tinha feito bem feito isso. Aí eu pedi a conta como gerente nacional de vendas, todo mundo ficou doido. Meu pai, então, falou, como assim, moleque, o que você vai fazer? Eu falei, pai, eu tenho convicção que é isso daqui. Foi iniciar um movimento extremamente desafiador. Não vai falar para a pessoa tomar uma decisão desse tipo que impensada, que é até um conselho inadequado, né? A gente tem que ter um processo decisório. E eu estava muito bem resolvido com aquilo, já tinha um grupo significativo de pessoas importantes que já de 50 eles multiplicam para outras pessoas, óbvio, na indicação que seja uma indicação de cada um, eu tenho mais novos 50 clientes, né? E aí eu comecei a montar minha estratégia e hoje eu vivo desde esse momento fazendo meus treinamentos de reprogramação comportamental positiva, que eu sou o resultado puro dela. Estou numa melhor resultado? Não. Eu estou em desenvolvimento, porque o meu melhor ainda está por vir. Porque eu construo ele sempre de agora em agora, o meu futuro melhora. E agora, no meio de uma pandemia, você vai ver logo depois que terminar ela. Então, aonde eu vou estar? Então, pessoal que está assistindo essa palestra, assista logo, porque daqui a pouco eu vou estar atendendo Donald Trump, essas coisas. Não, eu estou viajando. Mas a positividade, com uma bela de um planejamento, ela te coloca em patamares diferentes. E você vai ver que a única coisa que você pode controlar, quem é? Somente nós mesmos, e não a situação que está um macro ambiente que eu não tenho controle. Então, basicamente é isso, e basicamente é isso que a gente trabalha dentro das pessoas, porque eu sou a matéria-prima do meu próprio resultado, dos meus comportamentos, né? Muito bom, muito interessante, Gustavo. E pegando até esse último ponto da tua fala, né, onde você comenta na verdade, pegando a tua fala toda, né, você fala que um dos aspectos que te suscitou a mudança na tua vida, no teu comportamento e nas tuas decisões foram situações até macro, né, que a gente não tem controle, e agora a gente está vivendo mais uma, como a gente vive o tempo inteiro em meio a situações das quais a gente não tem o menor controle, né? Então, e aí quando a gente vai para o micro, as pessoas têm os seus desafios individuais, seja com situações de doença na família, relacionamentos, finanças, etc, etc. E aí, pegando o gancho da tua experiência ou do teu propósito atual, né? Que é trabalhar essa questão da positividade dentro das pessoas. Como é que a gente desenvolve ou refina a positividade em situações conturbadas das quais a gente não tem controle e daquelas que a gente minimamente ou intimamente está relacionados e a gente consegue ter algum controle? Como é que a gente desenvolve isso? Excelente pergunta e excelente observação, Rodolfo. Eu vou falar para vocês, a positividade é igual músculo, igual bíceps. Se você começar a se movimentar e ter as orientações corretas, com certeza a tua performance física ela vai se transformar. Só que para isso você tem que ter escolhas, você tem que ter a opção de levantar e fazer. Você tem que ter a opção de ter a disciplina de estar abdicando, de estar fazendo tal coisa para você estar na academia. E a mesma coisa. Isso mudou minha vida. Exatamente um dos pontos gatilhos que me fez eu fazer o que eu faço foi um dado informativo extremamente importante de um estudo de Harvard, que ele falou o seguinte: de cada 4 pessoas na atualidade, na Terra, 3 são negativas. Ou seja, 75% da população mundial é negativa, ok? E aí, dos 25 que sobra, não são os 25 que são positivos. Há muito meio termo, né? Porque tem momento que eu estou positivo, tem momento que eu estou negativo e tal, aquela coisa. E somente 8% da população mundial ela teria uma propensão de já nascer com esse olhar da positividade, ok? E eu sempre me encaixei. Tanto é que no resumo que eu acabei de te dar, eu sempre me encaixei com essa pessoa positiva. Não estou falando para você que o positivo é a garantia de receitas de sucesso. Não é isso. Mas ele é um elemento extremamente importante para que você seja bem-sucedido, ok? E aí o que acontece? Quando eu li essa informação e eu continuei lendo o próprio estudo, daí ele fala o seguinte, no mesmo estudo, que foi o gatilho que mudou minha vida. Ele falou assim, a positividade e a felicidade é treinada igual bíceps. Se você treinar, você vai desenvolver essa competência. Eu falei, caramba, é isso. Então, eu vou ser o personal trainer da positividade. E aí, dentro de todas as experiências que eu fui vivendo, parecia que... Sabe no
no Matrix, quando ele começa a enxergar todas as letrinhas, começou a abrir na minha mente, porque esses 200 livros lidos, eu comecei a fazer uma mescla de física quântica, uma mescla de psicologia comportamental positiva, principalmente, uma mescla dos treinamentos efetivamente mesmo fisiológicos falando e juntando a medicina. Quando eu juntei esse pupurri de situações e eu consegui montar um Frankenstein do bem, que foi exatamente o propósito da reprogramação comportamental positiva. Eu comecei a entender o segredo. Pô, 1 bilhão de pessoas tinham lido o livro Segredo, e se 1 bilhão de pessoas tivessem entendido esse livro, a gente está numa quase em 8 bi, o mundo não estaria o caos que está hoje. Porque teriam 8 bilhões, pelo menos 1 bilhão de milionários, 1 bilhão de sei lá do que na Terra. E não foi bem essa realidade. E eu comecei a vasculhar dentro dessa situação e me especializar nisso. E eu percebi que o elemento é o comportamento. Porque querer, todo mundo quer. Pensamento positivo você tem para, entre aspas, todo dia. Mas você não consegue ter sustentabilidade. A gente mesmo vê diversas pessoas, acho que você até chegou comentando, numa conversa anterior, com a gente estava com a Dai, falou sobre a iniciativa. Muita gente tem iniciativa, mas não tem acabativa, né? Então, o que faz isso? É porque estão padrões comportamentais, o nosso corpo ele é viciado em emoções nocivas, assim como vicia em heroína, cocaína e açúcar, as emoções nocivas, elas nos contagiam. Então, você quer fazer, mas você, no fundo, não acaba não fazendo, porque aquela status dentro do teu cérebro, do teu corpo, aquilo já ficou comum, ok? Já ficou normal. Se você não entrar num processo detox disso, e num processo de conscientização, você vai continuar fazendo mais do mesmo e tendo os mesmos resultados, que Einstein falava. Todo mundo faz isso, e você sabe. 80% dos seus pensamentos que prevalecem hoje foram os que prevaleceram ontem que antes de ontem. E se os seus resultados eles não mudam, é porque é um fruto dessa equação entre a forma de pensar, de sentir e de agir. Você está fazendo a mesma coisa. Se você estivesse fazendo diferente, de maneira diferente, seus resultados seriam diferentes. É matemático isso. Né? É quântico até. Porque aquilo que eu pulso é aquilo que eu recebo. Mas para eu mudar o pulsar, eu tenho que mudar minha essência. Ok? Que é isso que eu desenvolvo dentro desse processo. Para a pessoa despertar. Então, opa, se é treinado, o que eu tenho que fazer? Qual o passo a passo? Eu preciso ter uma metodologia. Tá? Eu preciso ter pelo menos um. Qual é o meu papel? Eu sou um caçador de luz, que eu brinco. Né? Eu te coloco num patamar que tem um início, meio e fim. Então, se quem os fãs de Star Wars aí vão saber, eu sou o Obi-Wan Kenobi, que treinou o Luke Skywalker, tá? Que superou o mestre. Meu papel é esse, eu te colocar num patamar que, se possível, você me supere. E aí essa evolução não tem fim. Quanto mais contato você tiver, melhor você vai ficando, e assim você vai e pega tesão para coisa. Sabe quando você demora para perder 1 quilo, mas quando você perde aquele quilo, você já, pum, daí você começa a ter mais engajamento. O meu papel é nesse ponto te colocar num patamar que fala, agora não paro mais. É esse que é o papel da reprogramação comportamental positiva. E realmente impacta a vida mesmo em tempo de crise. Por quê? Eu não altero o macro, mas eu altero o meu microambiente dentro de mim. Como? Usando essa fisiologia, usando a melhor potencial do meu cérebro, usando o melhor potencial do meu coração, usando essa energia toda que a gente tem aqui de uma maneira correta. Porque se você usar de uma maneira correta, você vai ter mais daquilo que você está programando dentro de você. Mas se não, você fala assim, Paulo mesmo falava na Bíblia, o mal que eu não quero é o que eu faço. E o bem que eu quero eu não faço. Puta de uma briga do inconsciente com o inconsciente, com os programas internos, com essas coisas todas. Então, se você reprogramar alguns programas, não precisa ser todos, mas alguns importantes, você começa a ter resultados significativos na sua vida. Perfeito. E, Gustavo, dentro de todo esse processo de reprogramação, né, eu percebo que você trabalha com 3 aspectos, né? O autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a autonomia. Como é que, de alguma forma, eles de fato apoiam o indivíduo em toda essa mudança, né? Fala um pouquinho assim sobre cada um deles, porque são palavras que acabam que nos últimos anos elas têm sido muito utilizadas no contexto corporativo, mas dentro da corporação muito pouco utilizadas, né? Sem entender justamente essa essência e esse aspecto de comportamento mesmo. Como é que você aborda isso dentro das suas sessões?
Rodolfo, que pergunta excelente, inclusive falando de corporação, né? Porque a corporação é feita, é um CNPJ, mas feito por vários CPFs. Se o CPF não estiver bem, o CNPJ não vai estar bem. E é o comportamento. Então, quando o CNPJ começar a entender que o maior ativo dele são os funcionários, e funcionários se comportando de uma maneira positiva, os resultados também vão ser significativos. E excelente pergunta. E aí o que acontece? Quando você começa a ter ser humano que auto se conhece, nesse sentido, porque eu tenho que me conhecer. Aí eu quero ser um jockey de cavalo e eu tenho 2 metros de altura, eu não vou ter sucesso nunca nisso. Tá? Ou então eu sou um cara de 1,5 m e eu quero ser pivô do basquete. Então a gente pode até acontecer de quebrar alguns paradigmas, mas é noção, é percepção. Quando eu começo a ter um autoconhecimento, eu fui bem é, é, agudo nesse exemplo, mas é para deixar claro. Então, tipo assim, opa, peraí, se eu me conheço, eu me adequo a algumas potencialidades que eu posso ter melhor performance. Como eu falei para você, eu tenho habilidade de comunicação, essas coisas todas. Então, ser um palestrante é natural para mim. Ser uma pessoa que treina pessoas é natural. E aí, com essa natureza, e eu me aperfeiçoando, me torno melhor. Assim como o Michael Jordan. Ele tinha mais ou menos a estatura, estava no país do basquete, não sei o quê, fora o esforço que ele fez. A galera só vê, eu acho que é o talento, mas ele era o cara que chegava mais cedo que todo mundo e saía depois. Então ele treinava muito, ele aguçou ainda mais os sentidos de sucesso dele, assim como o Pelé também. Pelé é um cara super bem sucedido, biotipo perfeito pro futebol, só que ele era um cara que treinava também, as pessoas não veem isso. Então, quando a gente desenvolve as competências de buscar algumas coisas e começar a pegar esse autoconhecimento, porque daqui eu me desenvolvo para eu ter mais competências ainda. E, naturalmente, qualquer autonomia é o poder. O que é autonomia? É gostoso, eu voar sem necessidade de eu criar independência. A independência, normalmente, ela é meio a forceps. Tanto é que você pega o Dom Pedro I falou assim, independência ou morte, eu tenho que brigar pela independência. A autonomia, sabe, aquele voo que vai, é natural, ele flui naturalmente dentro de uma corporação, eu fluo naturalmente dentro da minha escala profissional. E uma coisa que as pessoas têm que entender, tipo assim, se você nasci para ser CEO, então monta a tua empresa, beleza? Porque na empresa sempre vai ter um CEO. As pessoas têm que entender. Então, quando as pessoas entenderem que eu tenho autoconhecimento, eu tenho autodesenvolvimento e eu tenho autonomia de ser feliz fazendo o que eu estou fazendo agora, quando eu estiver com amor, independente se seja a função que eu gostaria de estar fazendo, mas eu fazendo com amor, eu vivo neste momento, produzindo o máximo do meu potencial agora, e você está trabalhando em prol do todo. É isso que muda dentro da reprogramação, porque eu começo a perceber que eu sou uma parte importante dentro do sistema. Eu não sou o sistema todo, mas eu sou uma parte, uma engrenagem. E se uma engrenagemzinha ela não estiver de acordo, ela altera todo o sistema. Quando você começar a se encaixar dentro do sistema como uma engrenagem importante, seja o tamanho da engrenagem, qual seja o teu papel na engrenagem, você vai ver os seus resultados mudar. Porque você está cuidando do teu melhor. E aí, naturalmente, o melhor vai acontecer aqui, ó, diante de você, você vai olhar e falar, por uma decisão tua de fazer o melhor. Aí todo mundo quer ser um ótimo empresário. Fala assim, eu quero ser um ótimo empresário, mas não foi um ótimo funcionário, você não vai ser um ótimo empresário nunca. Sinto muito em falar. Quando eu tiver meu negócio, eu vou levantar na hora mais cedo. Quando eu tiver meu negócio, eu vou fazer planejamento. Caramba, se você nunca fez, você não vai fazer. Uhum. Entendeu? Porque a gente faz aquilo que eu não quero. Lembra disso? Então, se eu não alterar os meus programas nesse momento, eu nunca vou ter bons resultados. E por isso que hoje o estudado, o Napoleon Hill, foi lá, entrevistou 300 mil pessoas tal, e ele descobriu quem que foi os mais bem-sucedidos, quem eram os melhores empregados. Quem acordava mais cedo, quem se preparava, era natural. Só que todo mundo quer mudanças, mas ninguém quer mudar. Quando as pessoas começarem a se preocupar nesse autoconhecimento, nesse autodesenvolvimento e buscar autonomia, aí é natural o processo de sucesso. Pode escrever, é natural. Muito bom. Pegando esses 3 pontos e plugando aí com alguns dados que eu tenho da Seven Waves, né, que é a plataforma que eu criei, que é o aplicativo para gestão de objetivos das pessoas, a gente percebe que há mais ou menos 70% dos objetivos que são colocados na ferramenta, eles não são cumpridos, tá? E, por outro lado, a gente percebe que mais ou menos a mesma proporção, talvez 8 em cada 10,
dos objetivos das pessoas são objetivos que a gente recomenda para elas, não são objetivos que elas se põem, né? E justamente aí colocando essa questão do autoconhecimento, né? Às vezes as pessoas elas nem sabem o que querem e aí quando elas veem algum objetivo que geralmente as pessoas têm, elas absorvem para si. E naturalmente isso é revertido na capacidade delas em executar. Tudo que você tem falado até agora parece tão óbvio, mas porque na mesma medida que parece tão óbvio, é tão difícil das pessoas executarem. Excelente pergunta. Na verdade, é por causa desse padrão comportamental que é instituído já no ser humano. Ó. Então, eu falo para as pessoas, não adianta você tem que se analisar, ok? Mas também você tem que entender que você está inserido num contexto e se você... Tem um filósofo que eu gosto que fala o seguinte, o homem é fruto, o meio é fruto do homem, mas do homem mais forte, do homem que imposiciona, porque senão o homem vai ser fruto do meio. E você está no meio lá, você nasceu com um pai que reclama da vida, que não sei o quê. Você nasceu, é que nem a gente pega, a gente não presta atenção, nascemos no segundo país mais católico do mundo. Daí você já tem lá que as crenças todas que são envolvidas dentro da religiosidade, eu tenho a minha muito bem resolvida e eu trabalho muito mais na espiritualidade do que na religiosidade, tá? Não vou entrar nesse critério. Mas só de você escutar diversos programas que foram instalados, daí o molequinho com 7 anos de idade vai lá na igreja, tudo bonitinho, e ele escuta o padre falando que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí no mesmo dia cai o botão da camisa dele, a mãe dele pega a agulha, passa o fio no buraco da agulha, ele olha aquele buraco da agulha e ele fala, caramba, como assim um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu? E o reino do céu é importante. E aí eu fico com aquela imagem do reino do céu, eu quero ser rico, mas eu quero também entrar no reino do céu. E aí entra naquele conflito, nessa dicotomia interna, e a gente acaba se danando, desculpa a minha expressão, por causa dessa falta de conhecimento. Então, o conhecimento é libertador. Tá? E você vai se conhecendo, quando você conhece, 60% das nossas palavras do nosso dicionário cria uma fisiologia no nosso cérebro negativa. E se ele já cria uma negativa, ele vai te estacionar. Teu cérebro é um órgão de 2% do teu corpo, só que ele consome 20% do seu oxigênio. Tudo o que ele puder fazer para economizar energia, ele vai fazer. E aí, se um padrão foi instituído de negatividade dentro de você, desde a tua casa, desde quando você era pequenininho, depois na adolescência, aquele padrão negativo que a gente sabe que é danoso para a gente, ele se torna um padrão repetitivo. E se ele é repetitivo, economiza energia. Simples assim. É inteligência, entre aspas, do teu organismo. Se você não interferir nessa inteligência que gera um desconforto, porque é igual vício. Imagina, põe um cara que é viciado, tranca ele dentro de uma clínica de reabilitação, o cara vai virar um demônio, porque o corpo quer aquela situação. E aí, depois que passou um tempo, ele consegue se desintoxicar. Então, a gente precisa trabalhar um processo de detox comportamental, da forma como eu penso, como eu sinto, como eu ajo. É fácil? Nem um pouco. Possível? Pra caramba! Por isso que eu estou aqui, para fazer isso, assim como outras grandes pessoas também têm esse tipo de processo. Mas quando você identifica, opa, peraí, primeira coisa, eu tenho que me amar. Eu sou o primeiro elemento chave do negócio. Tanto é que eu brinco aqui, ó, tá aqui, ó, no meu lado, no meu escritório aqui, ó, 11 regras de ouro do amor próprio. Mas o amor próprio não é questão de o amorzinho. Não, é questão da autorresponsabilidade, da disciplina, de itens que eu preciso desenvolver para estar bem comigo. E quanto melhor estiver comigo, melhor eu estou como um todo. Ok? E aí, um passo a passo, que você vai desenvolvendo essa competência. Você consegue, você está fininho, Rodolfo, eu sei e tal. Você consegue correr 42 quilômetros hoje? De jeito hoje? Nenhum. Você sair correndo 42 quilômetros hoje ou não? Nenhum. Não. Então é o seguinte, mas se a gente se propor a montar um planejamento aonde a gente se propõe a, de repente, para você correr a maratona de Nova York daqui a 1 ano e meio, acredito que seja mais viável, né? A gente põe um acompanhamento de um nutricionista, um personal, tal, a gente trabalha a mente, não sei o quê, e a gente consegue fazer o protocolo. É isso que você falou. Muitas das pessoas não sabem nem para onde quer ir. Como vai sair o GPS, não funciona sem 2 coordenadas. Onde eu estou, para onde eu vou. Se você coloca essas 2 coordenadas, o GPS vai traçar a melhor rota. Tá? E as pessoas nem sabem o que querem. Então, quando você começa a buscar o teu autoconhecimento, aí você começa a se autodesenvolver. E aí você começa a ter a autonomia para fazer essa escolha. Então, é fundamental, deveria ter, com toda a modéstia, reprogramação comportamental positiva na escola. Véio. Entendeu? Para as pessoas já começarem a aprender a lidar com o cérebro
E outra coisa, as pessoas não sabem o potencial do coração. A gente foi formatado. Você como um CEO, você é um cara também estrategista. Aí a grande maioria falou para você hoje agir com o quê? Haja com a sua razão. E a razão é pertinente, a gente acha que é pertinente ao quê? Ao cérebro. Só que o cérebro é um poupador de energia. Ok? As pessoas nem fazem essa associação. Então, tipo assim, às vezes o seu padrão comportamental está repetido e você está, opa, não vou escutar meu coração. E a intuição está te pedindo para você ir para um outro lado. E você, não, besteira, escutar o coração é coisa de frouxo, né? Não sei o que, essas coisas. E aí eu faço parte, eu tenho uma formação, uma das mais importantes minhas de coach e mentor, foi do HeartMath Institute, na Califórnia. Os caras estudam há 30 anos o coração. Seu coração está comprovado que ele tem 5.000 vezes mais eletromagnetismo que qualquer outro órgão do corpo. O que é eletromagnetismo? Você se conecta e aquilo é ímã. Pum, ele te traz de volta. Tá? Então não adianta pensar positivo se eu não estiver sentindo harmonicamente. Então eu penso, não vai dar certo, que eu vou ganhar na Mega Sena, eu tenho certeza, meu pai vai resolver todos os meus problemas. Aí não ganha na Mega Sena, por quê? Porque dentro você está ansioso, você está preocupado na conta que vai pagar, não sei o que é a merda toda. E assim é o que está acontecendo nessa pandemia. Ah, eu vou perder emprego? Vou perder emprego? Pronto, vai ser o primeiro a se perder emprego. Se tem 10 funcionários, você é o primeiro a ser mandado embora. Porque você pensa, você sente, você cria um campo eletromagnético e você atrai. Por mais, isso não é esoterismo, isso é ciência física. Tá? E a física é linear, ação e reação. Eu não preciso nem falar da física quântica. Okay? A física quântica é um pouco mais complexa, entre aspas, mas de tão simples que ela é, ela acaba parecendo complicada. E a gente tem que ter a certeza de uma única coisa, do nosso autocontrole, porque tudo que está aqui é incerto. Tudo. Eu só tenho a certeza de que eu não sei de nada na frente. Eu não sei se o Bolsonaro vai liberar amanhã ou não vai, se vai ter guerra, se não vai. O que não importa, a gente não sabe. A gente tem que lidar de uma forma positiva com as incertezas. Como? Nos conhecendo. Quanto mais domínio sobre a forma de pensar, sobre a forma de sentir postura. Harvard acabou com 200 pessoas, acabou com a depressão em 200 pessoas só com a postura. Fica com o peito inclinado, 15 graus de inclinação, sorrindo e tomando um pouco de sol. Acabou com a depressão leve e moderada em pessoas. Usando isso sem usar terapia medicamentosa alguma. Então, olha o potencial que você tem aí no teu corpo. Entendeu? E quando você tiver este conhecimento, que é o básico, você vai ver mudanças significativas na tua vida. Muito bom. A gente que está muito conectado a RH, né? A gente tem um time aqui na Seven Waves, mas também estou muito conectado com RHs de pequenas, médias e grandes empresas. E o que a gente percebe, falando um pouco do momento atual, é que muitos colaboradores, justamente por este momento de incertezas, eles de fato, como você bem citou, eles ficam com essa preocupação exacerbada do será que eu vou perder o emprego? Será que vai continuar? Será? E isso tem afetado negativamente em performance e desempenho. Então, e na própria motivação. Né? Então, a pessoa acaba, mesmo com todos esses senões que estão existindo no momento, ao invés de a pessoa ir por um caminho de oferecer o melhor que ela tem para que justamente as possibilidades negativas não aconteçam, ela não dá o melhor, pelo contrário, ela não dá nada, né? Ela oferece pouco para a empresa justamente por esse medo e por esse excesso de sentimentos negativos que batem no coração dela. Na prática, o que uma pessoa que não teve a oportunidade de passar por um processo de reprogramação e que está lidando com esses sentimentos e não consegue reverter isso em atitudes positivas dentro do trabalho, o que ela pode fazer para lidar melhor com todo esse momento que a gente nem sabe, hein? Talvez esteja perto de terminar, mas a gente não sabe, né? Então, considerando que a gente não sabe, o que a gente pode fazer para lidar melhor com tudo isso dentro do contexto do trabalho e dos compromissos que a gente tem? Excelente pergunta, mas na veia. Até parece que teve briefing, mas não teve não, é isso que é bacana. Eu vou falar para você o seguinte, Rodolfo, eu faço uma pergunta para você antes de responder isso, que você pode, com toda a tua honestidade, com todo o teu feeling, responder. O que a gente foi programado a responder quando eu te pergunto, qual é a única certeza que você tem? Da morte. Então, eu não tenho essa certeza. Uhum. A única certeza que eu tenho é que eu estou vivo agora. Se você fizer assim, eu tenho muito mais certeza que eu estou vivo do que da morte. Tá? Então é isso que, olha o programa como que é instalado. Então eu não tenho certeza se eu vou ser mandado embora amanhã, mas eu tenho certeza que eu estou empregado hoje.
Tá? E o que eu faço para eu me manter empregado? Ser uma pessoa extremamente ativa, cara. Então, o que acontece? Porque a pré-ocupação, estou me ocupando antes de uma coisa que nem aconteceu ainda. E eu dreno as minhas energias no momento agora. Eu não tenho bola de cristal, como vai ser o dia de amanhã. Se você tiver, me fala 6 números da Mega Sena, por gentileza. Eu vou adiantar, você é um cara, um positivo milionário, daí eu vou poder ajudar ainda mais pessoas, né? Eu estou caminhando para isso, tá? Então, o que acontece? As pessoas sofrem por antecipação. É um mal que toma conta do século XXI. Depressão e ansiedade, tá? O país mais ansioso do mundo é o Brasil. Pode buscar esses dados na OMS, mas e agora depois da pandemia, então sei lá que número que vai ficar aí o Brasil, né? Mas o que acontece? O que é a ansiedade? A diferença da ansiedade e medo. Medo é uma coisa eminente que está diante de mim aqui. Eu estou na frente de um pitbull babando e ele quer me pegar de qualquer jeito, eu preciso ter medo, tá? Por quê? Para que eu tenha algum comportamento que me salve daquela situação. Seja eu correr, seja eu lutar, são os dois comportamentos normalmente mais evidentes. E o nosso sangue, ele vai para as extremidades. Uau! Ele vai para a extremidade. Por quê? Primeiro, para ter essa potência de correr ou de lutar. E segundo, se eu tiver algum corte diante do meu corpo, eu vou sangrar menos, porque o sangue está na extremidade. Então, é fisiológico a proteção. O medo te protege. Mas de uma ameaça real. Ameaça real, não tem jeito. Eu tô aqui, o meu paraquedas não abre da metade, eu vou ter que fazer alguma coisa. A gente vai sempre estar preparado para a sobrevivência, ok? Sempre. Qualquer outra coisa diante, não tem uma ameaça real. A gente tem sim uma situação extremamente desafiadora, que é essa pandemia. Ela pode até parecer uma ameaça real, mas realmente a gente não tem futuro definido. Não tem. Tanto é que diversas outras oportunidades estão surgindo num momento como esse. Tá? Em plena Segunda Guerra Mundial, que era um caos também, foram diversas, a penicilina, fermento, foram quantas bênçãos que também tiveram envolvida numa situação aparentemente trágica. Como a gente muda isso? Vivendo aqui agora. Que eu acabei de falar. Se eu fizer assim, ó, caramba, eu inspirei aqui, eu percebi, eu tô vivo. O que eu posso fazer agora, nesse momento? Qual a minha opção? Eu não posso ficar prevendo que eu vou ser mandado embora amanhã ou não. Mas se eu for, vou ser o último. Por quê? Eu vou ser o melhor agora. E o que eu posso fazer de melhor agora? Me concentrar, fazer o relatório, não sei o que, trabalhar. Como que você vai ser uma pessoa criativa com a mente cheia de merda na cabeça? Desculpa meu francês, tá? Então você vai estar cheia de merda na cabeça, como que você vai ser uma pessoa criativa com oxigenação correta? Pô, respira. Por isso que mais do que nunca meditação, pílula de meditação, não importa, não consigo meditar, não importa, respira. Só agora aqui, ó, respira em 4 segundos, segura 4 segundos, porque essa hipóxia, essa falta de oxigênio no ar, ela libera uma adenosina, que é um elemento de vasodilatação, que ela vai te trazer a sensação de paz. E aí expira em 4, pronto. E aí volta para você, para a tua atividade. Quanto de agora em agora o teu futuro melhora. Então, o que eu posso fazer de bom agora? É simples, pra caramba. Fácil, nem um pouco, mas é treinável. Começa e depois aperfeiçoa. Eu até escrevi um artigo no meu LinkedIn agora, essa semana, falando sobre justamente começa e depois aperfeiçoa. Ninguém nasceu pronto, porra. O Arnold Schwarzenegger não ficou daquele tamanho de um dia para o outro, ele teve que ser construído. Entendeu? Fortunas são construídas. Então, o teu comportamento ele é construído também. Opte a viver bem aqui e agora. Essa é a minha sugestão. Maravilhoso, muito bom, muito bom. E Gustavo, uma pessoa que queira participar aí de um treinamento, das sessões, enfim, individuais, coletivas, para desenvolver essa positividade contigo. Quais são as possibilidades, quais são os caminhos e como é que elas fazem para te encontrar? Excelente. O primeiro passo justamente o primeiro passo de uma transformação é o ato, né? O movimento. Então me procure, tá? Seja nas minhas redes sociais, peço a gentileza se puder compartilhar com as pessoas Claro. aí. Então, meu Instagram, meu LinkedIn, meu YouTube, são as redes que eu mais alimento aí. Já tem informações aí gratuitas para que vocês possam receber aquelas informações e já fazer mudanças significativas agora, que é o único momento que existe. Passado não existe, né? Em inglês, o pessoal fala the past is the history, the future is a mystery. Né? Um mistério, o futuro, e o passado é a história. Só que, de acordo com a história se repete.
Então, vamos aprender com essa história, o que eu posso fazer agora para eu mudar no futuro. E o que o meu futuro está me atrapalhando para eu mudar agora, para eu construir ele melhor. Então, quando você começa a tomar iniciativas diferentes, por exemplo, de me buscar nas redes sociais, ou no meu WhatsApp também você pode compartilhar, as pessoas entrarem em contato comigo. Por enquanto, eu só tenho meus treinamentos que é corpo a corpo. Eu com você individualmente ou eu com pequenos grupos, sejam CNPJs, seja para CNPJ ou seja para CPFs distintos, que todo mundo vai se unir, você vai ver com um propósito muito maior. É uma delícia esse tipo de condução, ok? Então, eu tenho a minha coluna vertebral que eu uso no personalizado de uma maneira e em grupos de outra maneira. Mas a gente tira proveito em ambos. E a partir do dia agora, em 1º de julho, né, dia 30 de junho, 1º de julho, eu vou estar disponibilizando essa plataforma digital. Então, aí não vai ter tempo nem hora, você pode aprender a hora que quiser, na sua casa, aonde você quiser, e eu vou disponibilizar nessa forma de EAD, né, de educação à distância, dessa plataforma digital, que é uma coisa que cresceu muito dentro da pandemia, e eu já estava com esse projeto engatilhado, e agora, com a oportunidade do momento, eu vou fazer acontecer dessa forma. Então, você tem essas maneiras de me acessarem, ou também através de palestras, workshops, EAD, as empresas podem entrar em contato comigo também. Então, eu agradeço até por essa oportunidade, porque meu papel, sim, eu sustento minha família fazendo isso, faço muito bem feito, mas meu papel é impactar vidas positivamente. Porque quanto mais vidas positivas, melhores resultados a gente tem, o mundo fica muito melhor. Essa é a minha missão de vida. Com certeza, eu acho que até o convite para a gente trocar essa ideia hoje é muito por esse alinhamento de propósito, né? Acho que a Seven Waves serve para isso também, mas ela sozinha, ela é apenas um lugar de registro e busca de conhecimento sobre aquilo que a pessoa diz que quer. Mas tem alguns passos antes, né? Internos, intrínsecos de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, e isso não há tecnologia que possa promover, senão colocar a cabeça para funcionar, o coração para emanar coisas boas, e acho que essa conexão de propósito que a gente tem é que nos faz estar aqui hoje. Então, com certeza, na hora de divulgar esse vídeo, a gente vai pôr em linha aí os teus contatos, vai ser um prazer, e que também tenhamos oportunidade de você compartilhar depois a gente conversa com o próprio time da Seven Waves. Vamos ser parceiro, com certeza. À medida que a gente, né, hoje nós somos 22 pessoas que trabalhamos na Seven Waves, mas na medida que a gente está conectado e tem esse tipo de conhecimento, com certeza o nosso produto, aquilo que a gente oferece para os usuários que nos acessam, vai com muito mais verdade, com muito mais sensibilidade para pegar nos pontos que a gente pode ajudar essas pessoas. Falou tudo. Eu acho que quando a gente fica muito mais fácil de a gente convencer, não tem jeito. Com certeza. Então, quanto mais a plataforma Seven Waves ela funcionar com vocês e comigo, e quanto mais a reprogramação funcionar comigo e com vocês, mais pessoas serão impactadas naturalmente. Né? Então, as pessoas veem o nosso comportamento. E os nossos comportamentos geram os nossos resultados. Com certeza. Gustavo, muitíssimo obrigado aí pelo papo, pela tua atenção. Você quer deixar algum último recado, deixar alguma última mensagem aí para as pessoas? Fica super à vontade. Bom, eu vou falar para você. Se você entendeu o princípio de uma física quântica, que atomicamente falando seria a energia que move o mundo, tá? 99,9% do átomo, ele é energia. Não vou entrar em detalhes sobre atômico, vocês não precisam saber dessa situação. Mas tudo que você está vendo e tudo que você não está vendo é formado pelo átomo. E é uma energia pura. E se você está se vendo, é porque bilhões de átomos se uniram para fazer uma molécula, bilhões de moléculas se uniram para fazer uma célula e 50 trilhões de células formaram você. Você é uma usina nuclear, que pode ser uma Chernobyl, que destrói metade de um país, e que pode ser uma Itaipu, que ilumina metade do país. A escolha é tua. Então, escolha fazer melhores opções de seus comportamentos, seus pensamentos, sentimentos e, consequentemente, das suas ações. E elementos como facilitadores tem a Seven Waves, tem o Gustavo com a reprogramação, tem diversos outros patamares, mas ninguém pode fazer nada por você a não ser você. Dê um primeiro passo e busque essas orientações. E a partir desse primeiro passo, a jornada se completa. Tá? E viva a jornada e não espere o destino final, que a felicidade está no dia a dia. É isso aí. Tá bom? Essa é a minha mensagem. Que vivamos todos um bom caminho e que saiamos de toda essa situação mais fortalecidos e, com certeza, do que o momento anterior, né? Acho que
que tudo isso está sendo uma oportunidade de redescoberta para todo mundo, né? Acho que quem tem essa sensibilidade um pouco mais apurada de aprender com os problemas, né? Com certeza isso vai ser uma vantagem competitiva para muita gente, né? Então, só olhar histórias, todas as pessoas que se tornaram grandes referências mundiais foram exatamente depois de alguma crise, que se reinventou. é isso aí. Então, as pessoas que querem realmente viver uma vida digna, próspera e feliz, têm que agora usar comportamentos diferentes daqueles que você já usava antes. Então, conte com a gente. Seven Waves e reprogramação comportamental positiva aí na veia. Tamo junto. Valeu, Gustavo. Muitíssimo obrigado novamente. A gente finaliza aqui a nossa gravação. Obrigado a todos que investiram seu tempo ouvindo um pouquinho com essas dicas super legais do Gustavo e que procurem sempre mais conhecimento para se desenvolver e ter melhores quereres aí para o futuro, que com certeza a Seven Waves vai conseguir ajudá-los. Valeu, Gustavo. Até a próxima. Eu agradeço a todos aí.